Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um programa Reis da Questão com o nosso habitual comentador Duarte Graça, que já está aqui na minha companhia. Olá, Duarte, boa noite, tudo Olá, bem? muito boa noite, está tudo. Duarte, este programa vamos começar com o ensino superior que ou já começou na semana passada, está a começar esta, começa na próxima. Portanto, é um tema que está na ordem do dia. Queres começar por onde? Habitações, transporte? Ora bem, eu antes de mais decidi escolher este tema precisamente porque, enfim, já falámos aqui um bocado sobre educação aqui há uns meses, mas achei importante começar a particularizar alguns aspectos dentro da educação e acho que o ensino superior neste momento é uma questão extremamente relevante, até para mim pessoalmente, enquanto estudante, e portanto achei importante trazer este tema. E há alguns aspectos principais que eu gostaria de dar relevância aqui. Um deles é precisamente a questão da habitação, mas talvez comece por um breve enquadramento da situação em que estamos. O ensino superior neste momento, da forma como existe e está estruturado em Portugal, não é visto, não é praticado enquanto um direito de cidadania, que é o que acho que é o que eu acho que deveria acontecer. O ensino superior ainda é visto de uma forma muito da perspectiva daquilo que serve o mercado. Enfim, que estas formações servem sobretudo para as pessoas ganharem competências que depois podem aplicar para o desenvolvimento económico de alguma empresa, o quê. Mas eu julgo que essa é uma visão errada, por vários motivos. Pelo menos uma visão muito redutora. Sobretudo, exatamente, e sobretudo por dois motivos principais. Primeiro é a questão que eu acho um bocadinho absurdo fazer uma espécie de separação entre aquilo que é, em geral, visto como um direito, que é o ensino do primeiro ao 12º ano, visto como uma necessidade da formação, não só a nível pessoal, para as pessoas ganharem conhecimentos um bocadinho gerais sobre as várias áreas de atividade humana, mas também para as pessoas, de certa forma, desenvolverem competências, enfim, sociais, saberem dar-se com as pessoas, ganharem conhecimentos que vão ser relevantes para o seu futuro em sociedade. E, portanto, acho um bocadinho absurdo fazer uma separação entre isso que já é visto como um direito e o ensino superior que, lá está, muitas vezes não é visto como sendo direito, mas algo é visto de uma forma muito utilitária, ou seja, como tendo um propósito muito específico e não como sendo algo a que toda a gente, de alguma forma, devia ter o direito de aceder, enfim, da forma como pretendessem. Há pessoas que gostam e têm mais afinidade para cursos mais teóricos, há pessoas que têm afinidade para cursos mais práticos e pessoas que eventualmente até gostariam apenas de ter uma formação técnica em alguma área em específico, que não necessariamente a forma mais convencional de estudar no ensino superior, mas formação técnica e profissional que vemos, por exemplo, em países como a Alemanha, onde isso é extremamente comum e é verdadeiramente reconhecido, mas aqui ainda não é. E o segundo motivo, para além dessa questão de eu achar absurdo essas visões separadas, esse duplo critério, é precisamente porque também ao nível do ensino superior é fundamental o aspecto do desenvolvimento da cidadania. Porque se é verdade que do primeiro ao 12º ano vamos fazendo um percurso que nos permite aprender a socializar, aprender, ou deveria, e espero que com a disciplina de cidadania isso venha a acontecer de uma forma mais reforçada. As pessoas deveriam aprender o que é que lhes espera no futuro enquanto elementos de uma sociedade. É no ensino superior que as pessoas têm mais uma oportunidade para começar a aplicar esses conhecimentos, para começar a ganhar prática no exercício da cidadania. E, sobretudo, através, por exemplo, do envolvimento em associações. Ainda a semana passada falávamos da importância disso, não é? Das pessoas serem elementos ativos da sociedade, exatamente, se envolverem em projetos, em associações, seja núcleos de estudantes, seja associações enfim, com fins recreativos ou fins solidários. É importante as pessoas começarem a praticar essas competências. E a frequência do ensino superior é o sítio, é a oportunidade ideal para isso.
E, portanto, sobretudo por estes dois motivos, eu considero que o ensino superior, a formação para além do ensino secundário, deveria ser vista como um direito de cidadania a que as pessoas, se assim quisessem, pudessem aceder. Que não acontece neste momento. E há um conjunto de entraves que eu acho importante referir e analisar brevemente. E começa, sobretudo, pela questão das propinas. Nos últimos anos, felizmente, tem havido, pronto, e aqui acho que é bastante evidente, por exemplo, o papel que o Bloco de Esquerda tem desempenhado a pressionar o governo para isso, para reduzir o valor das propinas progressivamente ao longo dos anos, com o objetivo de algum dia as propinas acabarem, aliás, objetivo que também é partilhado pelo Partido Comunista Português e pelo Partido Ecologista Os Verdes, embora não saibamos ainda quão possível é que é ir, até onde é que é possível ir com o Partido Socialista, porque a verdade é que esta reivindicação tem sido um bocadinho arrancada a ferros, aliás, como a generalidade das reivindicações à esquerda do PS. E, portanto, apesar de tudo, já conseguimos uma redução significativa da licenciatura, das propinas em licenciaturas e mestrados integrados. O teto máximo pré-geringonça estava em 1.068 euros, neste momento, para este ano, vai até 697 euros. E isso significa que, por exemplo, quem recebe bolsa neste momento já terá mais dinheiro do que aquele que é necessário para cobrir o valor das propinas. Mas o valor, peço desculpa de interromper, o valor das propinas baixando, o valor das bolsas não baixará também? Não. O que acontece é que, neste momento, portanto, o sistema de alguma forma tem... normalmente o que acontecia é que baixava o valor das bolsas, que estava mais ou menos adaptado ao valor das propinas, mas neste momento o que acontece, julgo pela primeira vez em alguns anos, o valor das bolsas será superior ao valor das propinas, o que significa que, enfim, para além de cobrir o custo das propinas, os estudantes com bolsa poderão ter alguma possibilidade de fazer face a outros custos, como a questão da habitação, transportes, exatamente. E, portanto, esta questão das propinas é o principal entrave à idealização do ensino superior enquanto um direito de cidadania. Nós sabemos que na escola pública, de 1º ao 12º ano, as pessoas não pagam para frequentar. É acessível a todos. Exatamente, porque é visto como algo necessário para a formação das pessoas, como já referi antes. Deveria ser a mesma coisa com o ensino superior. E cada vez mais, porque o ensino superior, nós precisamos de pessoas formadas em todo um conjunto de áreas. E aqui é preciso cuidado para não entrar num perigo que é... seguramente essa formação é fundamental, mas isso também não nos deve fazer pensar na qualificação como algo que faz com que as pessoas mereçam viver melhor do que quem não tem essas qualificações, que é o que acontece muitas vezes. Em geral, os níveis salariais para quem tem uma licenciatura, um mestrado, um doutoramento, são muito superiores aos níveis salariais de quem não tem. E isso é problemático, é ainda mais problemático com o sistema que vivemos, precisamente porque muita gente não tem a possibilidade de aceder ao ensino superior, muitas vezes por motivos financeiros. E nós temos visto isso neste tempo de pandemia. Há muita gente, e isto acontece também, por exemplo, com estudantes internacionais, ainda pior. Pessoas que vêm para cá, que vieram para cá com a perspectiva de pagar determinado valor de propina. E aqui começamos a entrar na questão dos mestrados e dos doutoramentos. Porque o que acontece com mestrados e doutoramentos é que não existe um limite específico para essas propinas. O que é que acontece? As instituições de ensino superior, eu posso falar, por exemplo, o caso da Universidade do Porto, agora com o tempo de pandemia, onde há ainda mais dificuldades económicas, como nós sabemos, decidiu aumentar o valor das propinas de mestrado, por exemplo. Ainda mais. Em alguns casos, aumentou mais de 300 euros por ano. O que é que acontece? Em tempo de dificuldade, estudantes de mestrado vão pagar ainda mais do que o valor já muito maior que, em relação ao valor das propinas de licenciatura, por exemplo, do que já pagavam. Isto é muito problemático. É preciso fixar limites também nestes ciclos de estudo
e eu espero que isso aconteça. Hoje julgo que enfim, acho que nesta semana haverá discussão sobre projetos nesse sentido. Acho que em particular um projeto precisamente do Bloco de Esquerda para fixar esses limites, e é muito importante que isso aconteça. Porque nós, para além do absurdo que é nesta perspectiva que as pessoas deviam ter direito a esta formação, não só numa perspectiva individual, mas numa perspectiva de toda a sociedade. Precisa que as pessoas tenham esta formação. Claro, Precisa. é benéfico para todos. Exatamente. É algo que vai beneficiar toda a gente na perspectiva em que nós precisamos de pessoas formadas em medicina, pessoas formadas nas várias áreas científicas que depois investiguem, aliás, é o nosso segundo tema. Precisamos de pessoas formadas em cultura, em humanidades, pessoas formadas em comunicação social, enfim. Precisamos diversas áreas. Exatamente, todas estas áreas. Precisamos de profissionais qualificados em todas estas áreas. E não há sentido nenhum em olhar para isto como apenas uma questão de preencher vagas que vão surgindo no mercado de trabalho. Nós precisamos que o ensino superior também seja visto, como o resto do percurso de educação geral, seja visto como algo que toda a gente deve ter direito, se assim entender que para o seu percurso pretende frequentar o ensino superior. E para além da questão das propinas, que já é um enorme entrave, nós temos questões como os transportes e a habitação, que são custos adicionais. Há muita gente, há muitos estudantes deslocados que só conseguem entrar no ensino superior numa universidade, por exemplo, ainda bastante longe da sua casa e, portanto, precisam de arranjar uma unidade de habitação, um sítio onde viver enquanto frequentam um curso. E o que acontece é que, neste momento, há muita necessidade que não é suprida. Nós vemos, por exemplo, e o Governo tem enormes responsabilidades nisto, vemos, por exemplo, que aquilo que estava definido no Plano Nacional de Alojamento Estudantil, de um objetivo de 2.500 camas novas, neste momento julgo que terá sido atingido 300, mais ou menos. Ou seja, 12% do objetivo definido. Isto é um absurdo. E há aqui uma questão que afeta em particular isto da habitação, que é a gestão que as universidades fazem do seu património. O caso da Universidade do Porto, que eu conheço mais próximo, é um caso paradigmático disto. Porque o que aconteceu com as alterações que foram introduzidas em 2007 pelo regime jurídico das instituições de ensino superior é que as universidades passaram a poder acabar por assumir uma espécie enfim, estatuto quase privado, que é o fundacional. Funcionam como quase fundações privadas. O que é que acontece aí? Há um conjunto de obstáculos em termos que são colocados à transparência na informação. Eu, por exemplo, conheço o exemplo de até um deputado que já tentou obter a informação daquele que é a lista do património da Universidade do Porto, dos edifícios que tem na cidade, que são mais até do que estima-se sejam mais do que o que se possa imaginar, e não conseguiu, precisamente porque há esse bloqueio de as universidades fundação não terem que divulgar esses dados. O que nós sabemos é que ao longo dos anos há património da Universidade do Porto que poderia ser convertido, por exemplo, em habitação estudantil, que em vez disso foi vendido. Em alguns casos... Estamos a falar de residências? Exatamente. Edifícios que poderiam ser adaptados para residências, podem não ter nesse momento essa possibilidade, mas poderiam ter sido convertidas nisso, mas foram vendidas, em alguns casos, por exemplo, para alojamento local ou para a hotelaria. É um absurdo. E esta questão... São interesses económicos. Exatamente. E nessa questão dos interesses económicos, outro problema que foi introduzido por esse regime jurídico é a presença de personalidades externas nos conselhos gerais das universidades, que é quem decide, por exemplo, a venda desses patrimónios.
que, em alguns casos, por exemplo, no caso da Universidade do Porto, há 5 personalidades externas em 23 membros do Conselho Geral e há 4 representantes de estudantes. Há mais personalidades externas que não têm necessariamente ligação à universidade e ao mundo académico do que estudantes representados no órgão máximo da universidade que decide, no fundo, os aspectos principais da gestão. E, portanto, nós vemos que há aqui um enorme problema. Também a questão dos transportes, por exemplo. Felizmente agora existe o passe, dos tais passos sociais, não é? Que são acessíveis até a toda a gente, mas isso não é suficiente. Até porque há muitas zonas, por exemplo, quando as pessoas, como eu, por exemplo, que vivo aqui no interior, vivo em Penafiel, não é? A questão dos transportes. Se eu vivesse, por exemplo, no sul do concelho de Penafiel, tinha a situação extremamente complicada. Porque nós sabemos que não existe, nem de perto, a quantidade de transportes suficiente, as carreiras e horários suficientes para suprir todas as necessidades. E, portanto, nós vemos aqui o problema de não ter uma visão integrada e uma visão daquilo que é, no fundo, a vida em sociedade, a nossa necessidade enquanto seres sociais integrados numa organização coletiva. É este problema de não existir. É que as pessoas depois têm que fazer face a custos que, na verdade, deveriam ter em coisas a que, na verdade, deveriam ter direito enquanto cidadãos, e depois ainda terem que enfrentar a falta de voz que têm nas instituições de ensino superior, que muitas vezes é superada por personalidades que não têm nada a ver com o percurso académico e decisões fundamentais para as instituições de ensino superior. Duarte, avancemos então para o segundo tema, senão o tempo passa e depois não conseguimos. Há bocado falámos da formação na investigação científica, agora vamos falar da precariedade neste mesmo tema. Exatamente. Porquê é que nos trouxeste este tema? Ora, eu trouxe este tema porque, enfim, muitas vezes também é associado à questão do ensino superior e muito porque grande parte da investigação que é produzida em Portugal e não só, em muitos outros países também, está associada a unidades de investigação das instituições de ensino superior. E o que é que acontece? Ao contrário do que, enfim, poderá ser uma perspectiva mais comum no público em geral, a investigação científica é uma atividade altamente precária. E porquê? Porque, em geral, a investigação, sobretudo a que está associada a instituições de ensino superior, é muito à base de bolsas para projetos específicos de investigação. Então, o que é que acontece? As pessoas estão envolvidas numa determinada instituição, num determinado projeto, são, no fundo, financiadas por bolsas da Fundação para a Ciência e Tecnologia, bolsas que, aliás, muitas vezes os resultados dos concursos para as bolsas são publicadas com atraso. Este ano isso voltou a acontecer, o que é ainda mais problemático quando as pessoas enfrentam ainda mais insegurança do que em anos normais. E, essencialmente, as pessoas não conseguem ter, grande parte dos investigadores, uma perspectiva de longo prazo daquilo que será a sua carreira, daquilo que será o seu rendimento. Enfim, quando nós temos uma atividade, quando nós temos um Ministério do Ensino Superior, da Ciência e Tecnologia, que participa num processo de regularização extraordinário dos vínculos na administração pública, que foi criado com a ideia de vínculos precários, foi criado com a ideia de o universo de mais de 100 mil funcionários públicos, pessoas que prestam um serviço essencial para garantir precisamente determinados direitos às pessoas nos mais variados serviços, foi criado para que essas pessoas deixassem de viver na precariedade, sem saber exatamente quando é que podem contar, até quando podem contar com um vínculo de trabalho, até quando é que podem contar com um rendimento. E esse processo foi criado precisamente para regularizar essas situações, para garantir estabilidade no trabalho e na vida a essas pessoas. No domínio da investigação científica, houve 178 pessoas que se candidataram para esse processo.
que ainda para mais era um processo voluntário, ou seja, era quase dizer, quem tem consciência e recebe a informação sobre este processo, bem, acaba por poder entrar nele, não é? Candidatar-se e tal. Quem, por alguma razão, ou não tem acesso a essa informação, ou não ouve falar, ou tem dificuldade em tratar de toda a papelada, acaba por ficar para trás. E muita gente ficou para trás, infelizmente. E, em particular, na ciência, 178 pessoas que se candidataram, investigadores que se candidataram para verem o seu vínculo laboral regularizado, 15 foram aceitos. 15 em 178. Um número muito redutor. Exatamente. E o que acontece? Muitas instituições disseram que a questão é que os seus investigadores não são necessidades permanentes para as instituições de ensino superior. E aqui é que está o absurdo, porque quando nós falamos da importância da investigação científica para o desenvolvimento, qualquer tipo de desenvolvimento num país, e eu acho que a generalidade das pessoas reconhece isso, reconhece que realmente nós precisamos de, enfim, produzir, precisamos de serviços, mas também precisamos de mais conhecimento sobre o que nos rodeia, não é? A natureza em que vivemos, para, enfim, termos melhores condições de vida, para termos mais acesso à tecnologia e, portanto, dizer que quem produz essa investigação não é uma necessidade permanente, para além de um absurdo lógico, é profundamente insultuoso para quem passa décadas, e eu conheço casos, a fazer investigação, mas sem saber exatamente, enfim, até que constantemente de X em X anos receber resultados de bolsas para saber se vai continuar a ter um vínculo, se vai continuar a ter um rendimento. E depois há toda a questão, por exemplo, de descontos para a segurança social. Muita gente é afetada e será afetada no futuro na sua reforma, ou seja, no rendimento que terá depois de deixar de trabalhar até ao fim da sua vida, será afetado pelo facto de não ter um vínculo laboral fixo e por estar constantemente a ser financiado apenas por bolsas. Isto é extremamente problemático. Nós estamos a condenar as pessoas que, como todas as outras pessoas nas outras áreas, prestam um serviço essencial à nossa sociedade, a condená-las a uma vida de insegurança e, enfim, insegurança na estabilidade no trabalho e insegurança nos seus rendimentos. Não E sim, pode tanto ser. a nível pessoal absurdo. também, que não conseguem olhar no futuro, não ter algo fixo. Exatamente, as pessoas não sabem, quer dizer, será que vou viver para esta casa? Eu não vou saber. Se Claro. passado algum tempo não vou conseguir fazer face a esses custos. Esta insegurança é do pior que se pode fazer, é o pior que se pode condenar qualquer pessoa. E, portanto, nós temos um grande problema também nesta questão da ciência, em que é evidente que estas pessoas são uma necessidade permanente. Ainda há bocado estava a ler um artigo em que dizia precisamente que um instituto de investigação sem investigadores não é nada, como é evidente. Quer dizer, nós precisamos de pessoas a investigar e precisamos de lhes garantir, como devemos garantir a todos os outros vínculos de trabalho, segurança de que, ao longo de todo o exercício da sua carreira, terão aquele vínculo, terão aquele rendimento e poderão contar com isso para as decisões mais fundamentais da sua vida. Duarte, é um tema também complexo e delicado esse, mas não podíamos fechar este programa sem falar do tão polémico debate que aconteceu nos Estados Unidos da América. Eu quero saber, uma pequenina nota, porque estamos mesmo no final, mas qual a tua análise? Muito bem, aquilo em que me queria focar é aquilo que aquele debate nos mostra, que é o perigo de nós acharmos que vale qualquer coisa no discurso, no debate político. Aquilo que nós vimos no debate não foi só, enfim, um enorme problema e aquilo que se costuma dizer um espetáculo triste em termos da forma, foi também no conteúdo. Porque o que vimos, enfim, o candidato democrata Biden às vezes também lançou algumas farpas, mas praticamente sempre em reação àquilo que o candidato republicano, o atual presidente Donald Trump, estava a dizer. E o que vimos da parte de Donald Trump não se esperaria diferente, mas eu acho que desta vez foi particularmente, peço desculpa pela expressão, mas parvo na postura e naquilo que disse.
vimos Trump constantemente a mentir. Coisas que são mentiras evidentes, basta uma pesquisa rápida em fontes fiáveis, coisas que são mentiras absurdas, já foram desmentidas no passado, mas ele continua a insistir na mentira e na aldrabice. Atacou a família do candidato democrata com coisas que também são mentira, que já foram desmentidas várias vezes. E quando o candidato democrata, foi uma coisa que me, enfim, deixou particularmente angustiado, que foi enquanto o candidato democrata estava a falar de um dos filhos, já não sei exatamente a propósito do que é, mas de um filho que morreu julgo que há 2 anos, Trump começou outra vez a trazer o outro filho dele, que foi acusado, sem fundamento nenhum, de ser favorecido pelo pai, que é o candidato democrata, quando era vice-presidente. Que é uma coisa, quer dizer, até a nível pessoal, não é? Que mesmo quem não tem filhos, como é o meu caso, consegue imaginar o que é a dor de alguém ter perdido um filho e quando está a abordar essa questão delicada, enfim, a outra pessoa no debate começar a disparatar completamente. Portanto, foi um espetáculo triste no conteúdo e na forma, interrupções constantes, até o moderador várias vezes teve que lhe chamar a atenção. Mas isto não acontece por acaso. Esta é a natureza de Trump, é a natureza da forma como ele pensa, é a natureza da forma como ele governa, que é a única coisa que lhe interessa é ele próprio e os interesses que lhe estão associados. Tudo aquilo que faz, seja as interrupções, seja impedir que haja um real debate de exposição e confronto de ideias, um real debate democrático, um processo democrático, Trump está constantemente a atacar a ideia das pessoas votarem por correio, a dizer que há enormes fraudes, apesar de não haver provas nenhumas disso, precisamente para descredibilizar o processo democrático. E aqui é que vemos que aquilo que muita gente disse que não aconteceria, sobretudo gente à direita, até aqui em Portugal, que é, não, Trump vai se moderar, as instituições vão sobreviver a isto e tudo. Não sobrevivem muito tempo. Há um limite. Se Trump for eventualmente reeleito, eu acho que não será, mas ainda existe essa possibilidade. Se for reeleito para um segundo mandato, vamos ver como as instituições nos Estados Unidos nem isso vão sobreviver. E isto mostra o perigo não só de Trump, mas todos os fenómenos de extrema-direita associados a ele, que o veem como um ídolo, como temos, infelizmente, também aqui em Portugal, e eu acho que é fundamental combater todos esses fenómenos. Muito bem, Duarte, muito obrigada. O nosso tempo está assim a chegar ao fim, vamos ter mesmo de terminar. Quanto a si que está aí em casa, muito obrigada por nos ter acompanhado. Este foi o programa Raiz da Questão, que se não conseguiu ver em direto pode ver em novumcanal.pt ou então na sua rede social favorita. Quanto a mim, resta-me desejar-lhe uma boa noite. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.